Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com alegrias e muita paz. E abençoe a toda a sua família também. Graças a Deus. Hoje é o grande dia. Hoje nós vamos realizar a última reunião de 2012. E o último clamor do propósito da mudança, porque nós estamos nesta fé. A última Santa Ceia de 2012 será um trabalho poderoso. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Buscai o Senhor em primeiro lugar, diz a Bíblia. E todas as coisas serão acrescentadas. A sua prioridade deve ser Deus. Então, estar com a família, com os parentes, cear, viajar, é muito bom. Mas primeiro busque a Deus. Pegue a sua família e venha para o templo. Busque o Senhor, vire o ano na presença de Deus. É a atitude mais inteligente e acertada. Isso é um grande passo de fé para ter um ano novo cheio de alegrias. Amanhã já será 2013, mas hoje ainda é 2012. Deus está agindo e Deus quer agir ainda mais. Planta boa semente. Tenha uma atitude inteligente. Busque a Deus em primeiro lugar. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 21 horas, abrindo a vigília da virada. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E tenho certeza que vamos sair dessa reunião imensamente abençoados. Eu tenho absoluta certeza disso. Olha o que diz aqui em Juízes 6, no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A gente não sabe quanto tempo o anjo ficou ali. O anjo do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele desceu, sentou-se na árvore e ficou lá observando o Gideão. Olhando para ele. E certamente observando, quando a Bíblia diz, não era só o que ele estava fazendo. Era o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Compreendeu? Eu tenho absoluta certeza que o Senhor estava ali. E esse observar tem a ver com o que ele estava pensando e sentindo. Porque Israel estava uma pobreza só por causa dos midianitas. 7 anos nessa escravidão. Os midianitas ali tomando conta de tudo. E quando o anjo do Senhor apareceu a ele, disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E eu não creio que o Senhor o chamou de um grande guerreiro, como diz aqui, poderoso guerreiro, porque ele sabia lidar bem com a espada ou isso, aquilo. Mas pelo que estava dentro dele. Por aquilo que estava dentro dele. Pela convicção que estava dentro dele. Compreendeu? Então eu creio que o Senhor tem te observado. Como ele me observa, ele nos observa. E o que é que ele tem encontrado? Pensamentos de vitória? Sentimentos de vitórias? Convicção de que Deus é um Deus poderoso e que pode mudar qualquer coisa?
Quando o Senhor para e te observa, quando Ele está te observando, como estava observando Gideão, o que ele tem visto? Uma pessoa de fé, convicta, cheia de força, certa de que ele está agindo e que ele jamais deixa uma coisa incompleta, mas ele começa uma obra e ele termina. O que ele tem encontrado? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa desequilibrada, incrédula, desanimada, entregue a uma situação. Com medo da vida, com medo do novo ano. Ou ele está encontrando aí uma pessoa cheia de vida, cheia de alegria e de certeza. Deus está agindo na minha vida e continuará agindo. Deus não falhou comigo e não vai falhar. O Senhor queria colocar Gideão à frente daquela missão de libertar Israel das mãos dos midianitas, que eram tantos, que era um exército impossível de ser vencido. E o Senhor queria colocar aquela honra, colocá-lo à frente daquela missão. Mas como é que o Senhor podia colocar algo tão grande nas mãos de uma pessoa que internamente talvez estivesse cheia de medos, insegurança e etc. Não tinha como, né? Mas observando Gideão, o que é que o Senhor encontrou? Um poderoso guerreiro. Um guerreiro. Um homem convicto. Com a certeza da grandeza e do poder do Deus vivo. E é exatamente isso. O Senhor nos observando, Ele não pode nos abençoar se Ele encontrar um espírito incrédulo, cheio de dúvidas, de melancolia, de desânimo, de tristeza. Como é que Ele vai colocar algo grande nas mãos de uma pessoa cheia de medo? Como é que Deus pode colocar algo muito grande nas mãos de uma pessoa que está dominada pelo medo? O medo da vida, o medo das situações, o medo de não acontecer, o medo de nada fluir, o medo do amanhã. Como que Deus pode fazer? Ele não pode. O anjo desceu, sentou na árvore e ficou observando o Gideão. E depois apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E como Deus não faz média com ninguém, o que é. Ele não chamou ele de poderoso guerreiro. Se ele não teria chamado ele de poderoso guerreiro se ele realmente não fosse. E eu tenho certeza que o Senhor não estava falando por nenhuma questão externa, mas por aquilo que ele encontrou dentro do Gideão. Ele pôde ver, enquanto observava o Gideão, a fé, a convicção, a coragem. Compreendeu? Ele encontrou um guerreiro lá dentro dele. E então pôde dizer: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo. E eu creio que o Senhor está dizendo que Ele é com você. Mas Ele não quer encontrar um fraco. Ele não quer observar, ao te observar, encontrar um fraco, uma fraca, uma pessoa entregue, cheia de medos. Ele quer que você confie. Ele foi com você até hoje. Ele tem te guardado e te livrado. Se você chegou até aqui, foi porque Deus te trouxe. E o mesmo Deus que te trouxe até aqui e te sustentou é o mesmo que vai continuar te levando. O mesmo Deus que cuidou de você até aqui é o mesmo que vai continuar cuidando. O mesmo Deus que não deixou que o diabo te destruísse é o mesmo que vai continuar te protegendo. O Deus que não te abandonou até aqui não vai te abandonar. O Deus que já começou uma obra na tua vida, grande é o Deus que vai terminar. O Senhor é contigo. Mas Ele não quer encontrar
um espírito de temor, de medo, de covardia, de entrega, de melancolia, mas de força, de coragem, de vigor. Deus quer você cheio de vida e pronto para seguir em frente. Siga em frente. Deus tem coisa grande para você. Deus está determinado a colocar coisas grandes nas tuas mãos, como estava nas mãos de Gideão. E o Deus que foi com Gideão é o Deus que tem sido com você e continuará sendo. Levante a sua cabeça. Alegre o seu espírito. Não deixe o diabo te convencer de que Deus te deixou, isso, aquilo não aconteceu. Deus não te deixou. Ele tem trabalhado para colocar coisas muito maiores nas tuas mãos. Ele nunca te deixou. E você sabe disso. Ebenezer para você. Até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui te ajudou o Senhor. Então levanta o teu espírito. Porque certamente é o que o Senhor está esperando encontrar. Um espírito vivo. Vivo. Uma fé viva. Se levanta e siga em frente. Porque o melhor ainda está por vir. Pode acreditar. O melhor ainda está por vir. Aleluia. Graças a Deus. Se você estava aí meio jururu, diga ao Senhor agora, obrigada, Jesus. Envergonha o capeta. Deixa ele cheio de vergonha. Agora envergonhado, derrotado. Porque talvez até ele tem falado na tua mente inverdades, porque ele é o pai da mentira. Então agora envergonha, diga obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido comigo. Obrigada, porque eu sei que está comigo, e sei que continuará sendo, e sei que começou uma grande obra na minha vida e vai terminar. Isso, fale forte, eu sei que o melhor ainda está por vir. Pode dizer isso com fé. Diga, eu sei que em nome de Jesus, o melhor ainda está por vir. Pode acreditar nisso. Em nome de Jesus Cristo. Levanta o seu espírito. O Senhor está com você. Não temas. O Senhor é contigo. Como falou para o Gideão. Ele fala para você. Ele fala com você. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, eu volto já para orarmos. Como é que você chegou à igreja? Como é que estava a sua vida quando você chegou no Ministério Mudança de Vida? A minha vida estava completamente desestruturada, desacreditada, cansada, sem planos, sem projetos, pensando, e agora o que eu vou fazer? Assim. Aí eu passando aí em frente, resolvi entrar num culto, e aí escutando essas maravilhas que a gente escuta aqui, eu falei, se acontece na vida dos outros, vai acontecer na minha. E eu comecei a vir todos os dias que me era possível, eu vinha. E aí começou, eu tinha uma loja de varejo num lugar, aqui na cidade, e não estava feliz lá, porque a pessoa queria o lugar que eu estava. Aí eu resolvi sair, porque eu vi uma placa escrito, aluga-se lojas, e eu olhei, liguei naquele telefone, e fui lá conhecer um shopping muito grande, de um pessoal de fora, e que eles estavam implantando esse shopping aqui, que eles já têm um shopping de muito sucesso em outro estado. Aí eu olhei, a pessoa me mostrou tudo aquilo, eu achei muito lindo, mas eu não tinha dinheiro, não tinha confecção, não tinha nada. Eu tinha curiosidade, algo me moveu aí àquele lugar. Fui, olhei, aí a pessoa falou para mim assim, vou reservar uma loja para você. Falei, mas fui embora, cheguei em casa, contei para os meus filhos, e ficou aquilo como um sonho. Mas eu vinha na igreja aquela coisa crescendo dentro de mim. Aí eu resolvi que eu ia ver quanto custava para fazer tudo aquilo, fui, vi. Um dinheiro que eu nem imaginava ter, pois eu estava com as minhas contas todas atrasadas, minhas coisas todas enroladas. Aí eu fui e comecei a correr atrás, pesquisar, e em 20 dias eu montei essa loja.
vindo aqui na igreja, orando, Deus me deu essa loja, inaugurei junto com o shopping, produzi, criei, produzi, viajei, inaugurei com eles e minha loja está lá, graças a Deus. Então, essa foi a minha primeira loja. Aí, há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio, surgiu em mim assim, uma vontade de ter uma loja de varejo, pequenininha. Uma porta. Porque a primeira é de atacado? A primeira é de atacado. Aí eu comecei a pesquisar e olhei assim e falei, bom, eu quero num bairro simples, uma loja pequena. Inclusive, pedi para alguns irmãos da igreja me ajudar a procurar. E aí, achei. Achei 2, inclusive. Mas só que a hora que eu fui fazer o negócio, não dava certo. E fiquei 1 mês rondando, olhando, pesquisando. Aí, numa quarta-feira, eu chorei muito aqui na igreja. A palavra me tocou profundamente. E aí, eu peguei e falei para Deus que, se fosse da vontade dEle, que Ele colocasse esse lugar nas minhas mãos e me desse isso de presente de aniversário. Aí, tá bom, fui embora. Passou o fim de semana, todas as portas se fecharam completamente. Aí, na segunda-feira, eu falei, meu Deus, se alguma resposta eu vou ter, porque eu creio nas tuas promessas, e o que eu senti naquele culto não pode ser diferente. Aí, eu estava almoçando, eu e minha filha, meu telefone tocou. Aí, eu olhei uma pessoa que eu tenho pouco contato, quase nenhum, conversei com ela 2 vezes, me ligou e eu peguei e falei, o que foi? Ela falou, olha, eu queria que você fizesse parceria com uma pessoa para você montar uma loja com ela, porque eu estou vendendo a minha e ele tem o dinheiro, mas ele não entende de moda. Falei, olha, para mim não interessa, eu já me decepcionei muito com pessoas e eu não quero sociedade, eu não quero sócio, não quero nada disso. Ela falou, mas você não pode vir falar comigo? Falei, bom, eu vou. Aí eu fui. Essa pessoa pegou e falou para mim assim, você não quer ficar com a minha loja? Falei, quero, eu só não posso. Falou, olha, você assume o que eu tenho de dívida naquele shopping e você fica com a minha loja. Achei estranho, né? Porque antes de eu montar a loja, a minha primeira loja de atacado, eu fui lá pesquisar. E custava simplesmente R$80 mil a luva. Mais o aluguel, mais as despesas que eu ia ter para montar, porque você pega o lugar cru, sem nada. Aí eu falei, bom, uma curiosidade, uma coisa dentro de mim, gente, que me move, você entendeu? É um negócio que não se explica. É algo assim que você crê no que você não pode, aonde você não alcança. Mas, às vezes, a gente acha que não pode, mas a gente não busca. A gente não tem a curiosidade de ver, porque a gente se julga incapaz. E Deus mostra que quando você se esforça, você pode. Ah, como você pode. E aí eu fui, conversei com o dono do shopping. Aí ele falou para mim assim, ó, ela tem de dívida aqui comigo R$15.800. Se você vai comprar a loja dela, eu te parcelo isso, em 7 parcelas. Você começa a me pagar só em janeiro. E é isso que ela deve aqui. A loja dela está montada, é só você colocar a roupa lá dentro, que está tudo pronto. Só que ele não sabia, ele achava que eu ia pagar pelo menos mais uns R$40 mil para essa pessoa. Aí ele falou para mim assim, ó, quanto você está pagando para ela? Falei, olha, eu não vou mentir para o senhor. Eu estou assumindo as dívidas dessa loja. Aí ele falou para mim, olha, eu sou homem, e o que eu te falei eu vou honrar. Mas você não vai fechar essa loja um dia. E que isso não saia daqui de dentro, porque essa loja você está comprando ela por 1/5 do que ela vale. E aí, em 24 horas, nada mais que isso, eu tomei posse da loja, abri a loja e estou com ela para a honra e glória do Senhor. Mais uma conquista que não sei se eu mereço, mas Deus merece que a gente propague isso de todas as formas. Porque é lindo, gente. É lindo. É lindo crer. É lindo de ouvir, porque como ela disse, eu não tinha sonhos, eu não tinha projetos, eu já não sabia mais o que ia fazer. E
O Senhor a trouxe, o Senhor colocou sonhos, ela foi ouvindo as mensagens, foi fazendo a parte dela, e Deus foi criando os meios. Esforçar. Gente, se esforça. Não ouve as pessoas, sabe? Nesses 2 projetos meus, inclusive eu comentei com uma pessoa assim, ela falou para mim, por que você não consegue nem falar comigo hoje? Eu falei, porque eu estou fazendo negócios hoje. Aí ela falou para mim assim, cuidado para você não fazer besteira, hein? Quer dizer, o mundo não vai não ore para homens, porque homens não vai dar nada para vocês, entendeu? Não escuta, escuta seu coração, se entrega para Deus, porque Deus fala com a gente, Deus toca a gente, e o que tem dentro da gente não é engano, às vezes a gente acha que não pode, às vezes a gente acha que um problema de saúde, às vezes a gente acha que um problema financeiro, tudo passa, gente, tudo passa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Em relação ao ano passado, esse ano, 2012, como é que você vai encerrar 2012? Eu vou encerrar com todos os meus projetos, inclusive esse que a gente está da mudança de conquista, eu vou encerrar com todos eles realizados, em nome de Jesus. E peço a Deus que, assim, que dê força a vocês e que vocês consigam também. Porque eu não tenho 3 pernas, nem 2 cabeças, nós somos iguais, todo mundo pode. Todo mundo pode. Sabe, eu vou dar outro testemunho também. Meu filho sempre trabalhou comigo, um menino muito bom, nunca me deu trabalho, nunca, nem minha filha, os 2 são excelentes. Sempre trabalhou comigo. E eu, assim, orando a Deus para que ele arrumasse um serviço onde ele pudesse, que esse valor que eu dou nele, essas qualidades que eu vejo nele, que em algum lugar ele fosse colocado e fosse visto. E aí eu peguei e falei com o pai dele assim, Jonas, aí onde você trabalha, será que não precisa de ninguém? Aí ele pegou e falou assim, Lidia, é difícil, porque lá é assim, bastante patrão, então a maioria deles trabalham lá também, então é difícil surgir algum cargo. Mas você fica de olho que se aparecer, quem sabe você consegue para o Jonas, né? Aí ele pegou, passou um fim de semana, ele pegou e falou assim para o meu filho estava na casa dele, falou assim, acho que das pessoas que trabalham lá vai subir de cargo, vai fazer outra coisa, e vai surgir uma vaga. Eu cheguei, orei e pedi a Deus, e meu filho está lá, empregado, trabalhando, feliz, tendo o valor dele, aprendendo a caminhar com as pernas dele, que eu acho muito importante. Não quero que meu filho sonhe os meus sonhos, eu quero que ele realize os sonhos dele profissionalmente, que ele faça a faculdade que ele gosta, que ele trabalhe com as pessoas que ele gosta. Oro a Deus pela empresa que ele trabalha. Peço para que Deus abençoe sempre. E eu estou muito feliz, muito mesmo. Abençoada. Muito abençoada. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo agora e determino força, alegria, paz, que ela sofra uma renovação agora de mente, que o coração dela seja alegrado e que o bálsamo do Senhor possa ser passado agora e que ela receba vida e renovação no corpo, na alma e no espírito. Eu determino renovação mental, renovação no espírito, força, que ela receba a paz e um ânimo e um vigor para se levantar com a certeza absoluta que o Senhor está com ela, que o Senhor está trabalhando por ela e que o melhor está por vir na vida dela. Eu abençoo a todos que estão orando comigo, todos que passaram esse ano comigo. Eu peço, abençoa, meu Deus, todos que têm estado no programa, continuamente no programa Mudança de Vida hoje. Abençoa a cada um. Onde essa pessoa estiver, visita com vitórias e mudanças. Abençoa o teu povo. Abençoa, meu Deus, todos que têm estado conosco. Todos que oram comigo. Eu peço o melhor, eu peço milagres. Eu peço que todos sejam ungidos com o óleo da alegria e da paz.
Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV e determino milagres. Eu abençoo todos agora que nos pedem orações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que contribuíram durante todo o ano, semearam, dizimaram, ofertaram, prospera, que elas tenham com fartura e com abundância transbordando, meu Pai. Eu determino e desperta mais semeadores, porque eu sei que essa atitude realmente leva a viver suas promessas. Eu quero abençoar o teu povo, eu oro por cada um e concordo com as vitórias de cada um. E peço, meu Deus, que nesse momento todos sejam renovados e abençoados com teu poder. Obrigada, Jesus, por esse ano. Obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigada porque o Senhor é um Deus bom, porque é o nosso Deus. Nós te amamos, Jesus. Eu sou grata ao Senhor e agradeço por tudo. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Graças a Deus, amém. Muito bem. Graças a Deus, isso mesmo, diga graças a Deus, obrigada, Jesus. É isso aí. Se sinta feliz e agradecido, agradecida por tudo. O Senhor está com você. De novo, o melhor ainda está por vir. Se quiser ligar para nós, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje. E eu me sinto muito abençoada por isso. Às 21 horas, às 9 da noite, abrindo a última reunião de 2012. A vigília da virada. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, fazer o último clamor da mudança. E vamos ter uma noite maravilhosa. Isso em todos os nossos templos. Vem buscar a Deus. Vamos. Se você nunca fez isso, faça. Se você um tempo fez, parou, você sabe que você perdeu. Dê esse passo de fé. Venha buscar o Senhor e depender dEle. O Senhor te ama e quer te abençoar em tudo. E dê condições a Ele. Coopere com Ele. Esteja entre nós. Deus te abençoe imensamente. Eu vou esperar por você, todos nós do Ministério Mudança de Vida, em nossos templos nesse dia. E se Ele não voltar, o Senhor Jesus, amanhã eu vou estar aqui em 2013, dia 1º, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Hoje, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2012 e comece o ano de 2013 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2012. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2012. Bênção para o novo ano e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada.